Os irmãos acharam? A palavra diz assim, Mateus 7, a partir do versículo número 16 ao 20: Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá um bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa noite. Agradeço pelos irmãos que se esforçam para estar aqui, que saem de suas casas, dos seus trabalhos e vêm ouvir a Tua palavra. Então, nessa noite, mais uma vez, fala conosco. Abençoa os que estão em casa, acompanhando pela internet. Abençoa os irmãos que por alguma razão não podem estar aqui, mas nós oramos e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer aqui os irmãos Hélio, Ronivaldo e também o Valdso, que trabalharam ontem e hoje aqui na igreja. Fizemos bastante trabalho. Os irmãos que estão sentados vão sentir que a cadeira está mais firme. Se você fizer assim, você vai ver que ela está mais firme. Nós fizemos um trabalho em todas essas cadeiras ontem também. Saímos na segunda daqui meia-noite, ontem 11h30, e graças a Deus, amanhã de novo, se Deus permitir, nós vamos estar aqui trabalhando para deixar a igreja bem arrumada para receber os irmãos, que isso é bom e agradável ao Senhor. Amém? Na semana passada, irmãos, nós tratamos algumas características já, então eu só vou mencionar para aqueles que não estavam aqui. Nós falamos que um verdadeiro cristão, ele obedece a Bíblia, ele obedece a palavra de Deus e com prazer. É o próprio Jesus que deixou essas referências. Os irmãos depois quiserem, vai lá no Facebook ou no YouTube, está lá o culto, aí você consegue ver tudo que foi falado. Nós também chegamos a falar que o verdadeiro cristão, ele não esconde a sua característica, a sua fé, ele não se omite disso. E nós falamos também que o verdadeiro cristão cuida da sua família. Isso é um grande problema hoje, que nós somos crentes aqui dentro, nós sabemos ajudar e dentro de casa acaba ficando tudo à parte. Isso é muito importante, depois os irmãos podem ver lá. Então hoje eu quero, dentro do que Jesus fala, perceba que Jesus vai dizer uma coisa que nós desviamos o olhar. É um tempo, irmãos, que ser errado é comum. É comum, todo mundo fala, todo mundo é fraco, todo mundo faz. Você sempre vai ter uma referência negativa quando você quiser errar. Ah, mas aquele pastor faz isso, aquele irmão faz isso. Você vai ter. Mas se você for sincero, tem uma referência boa também, que você pode olhar e falar, mas aquele ali não faz. Mas aquela ali não faz. Veja, por exemplo, um exemplo simples. Todo mundo, quando chega atrasado no trabalho, ele vai ter alguém como referência. Ele fala, se alguém me chamar a atenção, eu falo, olha, se eu... Os irmãos puderem fechar a porta, agradeço. Se eu, que sou apenas uma pessoa pequena, estou chegando atrasado, você tem que ver aquele que é grande. Sempre temos alguém que nós falamos, mas a pessoa chega atrasado também. Mas você nunca vai ver ninguém dizendo, eu preciso chegar mais cedo porque aquele irmão chega mais cedo. É muito difícil nós, como seres humanos, tentar imitar quem faz a coisa certa. Mas nós temos que fazer isso. A Bíblia diz o seguinte, quando você vê Jesus ensinando, ele diz, eu estou deixando para vocês o exemplo, para que vocês façam isso. E qual é o objetivo desse culto que teve quarta passada, na retrasada e hoje? É literalmente o que Deus falou no meu coração, basta. Basta de ser pintor e não saber pintar. Basta de ser professor de matemática e não saber fazer conta. Basta de ser membro de uma igreja e não saber o que é ser um membro. Basta de ser um cristão e não saber se comportar. Basta. E muitas vezes os pastores não querem mais perder tempo, irmãos, porque tem que perder tempo. Já viram alguém ensinando sem perder tempo? Não tem como. Às vezes tem matéria que é difícil, mas você tem que estar ali, não é para desistir das pessoas, mas é para ensinar. O que acontece quando você entra no curso
e você mesmo vê que não tem capacidade de fazer aquele curso, o que você faz? Desiste. Não é assim que acontece? Desistência. Se alguém quiser desistir, ok, mas o professor nunca pode deixar de querer ensinar. E no sentido geral, os pastores não querem mais parar para ensinar as pessoas. O que é importante na maioria hoje do tempo, você está dizimando? Amém. Irmãos, e eu repito, quem não dizima, ore a Deus, ore a Deus. Salvação não é para, o dízimo não é para te salvar, mas todos que são salvos entendem. Perceba, nós só estamos aqui hoje porque tem alguém dizimando, não é verdade? Só está acesa essas lâmpadas porque alguém crê no dízimo e oferta com o coração. Se não, pensa se todo mundo falasse, não precisa dar dízimo, tá bom, vamos fazer o culto na praça. Ah, mas está chovendo, não, vamos fazer hoje na casa da irmã Elaine. Mas não cabe todo mundo, não importa, vamos lá, comunhão. Perceba que muitas vezes a gente não quer entender o que é ser cristão. E botamos a vida cristã como uma mera frequência no culto. E não podemos ter isso. Você que está aqui, você que está em casa, aprenda nesses últimos dias, irmãos. Tenha aí registrado. Se você não pôde vir na igreja, se você não pôde acompanhar, assista ali. E não acredite no que eu falo. Pegue a Bíblia. Compare o que eu estou falando com a Bíblia. Porque você não pode ouvir um homem dizer está tudo bem, sendo que você está tudo mal. E dentro desses dias, a ideia é que nós, acabando esses cultos, nós possamos dizer, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como cristão. Eu preciso avançar um pouco mais. Você pensa, eu estudando 30 anos medicina, aí você me chama e fala, pastor, tira o sangue meu aqui. Eu falo, mas não sei tirar sangue. Mas o senhor não estuda 30 anos medicina? Estudo. Ô pastor, eu estou sentindo uma dor na barriga, o que pode ser? Tenho nem ideia. Mas o senhor não está 30 anos estudando medicina? Agora, por que na vida cristã nós não se preocupamos com esse crescimento? Porque na vida cristã eu estou 10 anos dentro de uma igreja e não é possível ver em mim um crescimento dentro da palavra. Irmãos, o diabo nunca vai imitar o que é difícil. Sabe o que é fácil imitar dentro de uma igreja? É movimento pentecostal. É fácil de imitar. Ou não é fácil? Olha, você chega na igreja lá, você fecha os olhos, levanta a mão, começa a fazer assim, pronto. O diabo imita isso, porque isso é fácil de imitar. Agora eu quero ver ele imitar dizendo que ele é santo, que ele é fiel, que ele... Isso as pessoas não querem. E nós temos hoje, dentro desse culto, abrir o nosso coração. Muitas pessoas às vezes escutam uma palavra dessa e falam assim, estou triste. Irmão, não é para ficar triste não, irmão. É para você entender que Ele te ama. Diz a palavra, eu só corrijo a quem amo. E Deus, quando deixa-se escrever essa Bíblia, é para que nós viéssemos a lê-la. E hoje o que menos tem dentro dos cristãos é leitura bíblica. Porque tem muita gente expondo. Eu não sou contra a rede social, mas tem gente que não escuta palavras boas na rede social. Só escuta o que agrada. E é por isso que a gente vive um cristianismo de aparência, irmãos. Eu, quando estava escrevendo, por isso que eu digo, o Senhor falava, basta, vocês estão no culto. A gente rodopeia aqui, chega ali, a gente está dando tapa um no outro. Ou não é assim? A gente fala em línguas estranhas aqui, chega lá, nós estamos blasfemando contra o irmão. A gente diz, eu estou cheio de Deus, alguém dá um chute na gente ali, a gente fica cheio de outra coisa. E Jesus deixou uma palavra dizendo, o que sair da boca é porque está cheio do coração. Então o que a gente entende? Quanto mais de Deus eu colocar, mais de Deus vai sair. E o tempo que nós vivemos, não podemos, eu não quero me conformar com ser um pastor só aqui, um pastor só aqui em cima, para fazer uma média, uma figura, sei lá, de repente para sobreviver.
Nós precisamos ser cristãos que nós vamos ter isso dentro de nós. Eu não sou crente por causa de você não, meu irmão. Eu sou crente porque um Cristo na cruz morreu e ressuscitou e me ama. Você tem que começar a ser cristão porque Cristo te ama. E isso não está acontecendo. As igrejas estão cheias, irmãos. Cheias. Tem igreja que muitas vezes não cabe ninguém. Mas isso não faz a diferença. E nós temos estudado nesses dias para que a gente possa fazer a diferença. E isso daqui não é para escutar e falar, opa, não, é aqui, ó. Pegue os dedos e faça assim, ó. Né? Põe tudo para o seu lado. Fala, ó, Valdomiro, você tem que ser melhor. Você tem que melhorar. Porque o Senhor está vendo tudo, irmãos. O Senhor está observando tudo. E eu não sei se você tem esse entendimento, que Cristo quer usar você. Cristo quer usar você jovem, quer usar você mulher, você homem, mas não com essa aparência de soberba, de melhor que alguém. Quando alguém errar, irmãos, não tem que ficar, tem que orar. Quando alguém tiver, eu digo e repito, um cristão verdadeiro não fica expondo ninguém não, irmãos. Um cristão verdadeiro nunca vai ligar para o Marco, vamos ao Marco que ficou sabendo que fulano fez. Não faz, não faz. Não faz. Se ele está preocupado com o Marco, ele liga para o Marco. Ô Marco, o que você está fazendo? Mas o cristianismo de agora, irmão, tem site de fofoca gospel. E nós estamos, às vezes, brincando. É por isso que continua a igreja cheia e o lar vazio de Deus. A tristeza, irmãos, e uma coisa vai acontecer. A tristeza vai começando a dominar. Vai dominando a gente. Vai dominando, que quando você vai ver, você está assim, ó, entregue, sendo que tem um Deus maravilhoso te olhando e falando, ei, eu estou aqui, olha para mim, eu te perdoo, anda feliz. Mas a gente não pode continuar dentro do nosso dia a dia, sem pensar pelo menos, quando errar, falar, eu errei. Pede uma desculpa. Ô meu irmão, desculpa, eu sou cristão, dei um exemplo errado aqui para vocês. Quando falar alguma coisa que não devia, chama a pessoa e fala, desculpa que eu falei aquilo. Eu falei errado com você. Meu comportamento não foi bom. É importante a gente saber disso. E nós não estamos aqui para mandar ninguém embora do reino de Deus, porque nós não fez nada para ninguém ser salvo. Quem fez foi Cristo. E Ele não parou quando duvidaram dele. Ele não parou quando disseram, você está cheio de demônio. E nós temos que hoje colocar esse coração no que Jesus falou. Não pode, é uma certeza. Não pode uma fonte boa dar água ruim. Ele disse, não pode. Mas muitas vezes a gente está querendo dizer que Jesus está errado. Só que ainda existe um evangelho que transforma. Um evangelho que muda. Essa é a maior qualidade do evangelho, irmãos. É aquela que transforma eu e você. Aquilo que antes não prestava, começa a prestar. Aquilo que antes não tinha valor, começa a ter valor. E abra sua Bíblia comigo, eu quero ler um texto com você. Jesus disse uma coisa, Lucas capítulo 9, e o versículo de número 23 a 26. Veja o que diz a palavra de Deus. Acharam? Lucas 9, 23 ao 26. Jesus dizendo, e dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo e perder a sua salvação, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonha, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Amém?
Jesus fala uma coisa que todo verdadeiro cristão entende: tomar a sua cruz. Sabe qual é o problema hoje? Nós não estamos mais aceitando que ser cristão não tem nada a ver com vida social. Ser cristão não tem nada a ver com ter dinheiro. A história vai mostrar que o cristão é um povo diferente. Desde o começo. Eles têm atos estranhos. Eles se comportam não com base no que a sociedade diz, mas com base no que a palavra de Deus diz. E Jesus vai dizer uma coisa: quem quiser ser cristão, isso aqui é um chamado de compromisso. O problema é que somos cristãos nominal, e está todo mundo atrás de gente para dizer: esse é ademariana, esse é presbiteriana, esse é não sei o que. Irmãos, que senso tem estar aqui e não ser cristão? Que senso tem estar aqui e não ouvir a palavra de Jesus dizendo: quer ser meu seguidor? Toma a sua cruz, cada dia. Ontem já foi, irmãos, se errou, basta. Amanhã nem chegou ainda, pelo amor de Deus. Mas hoje nós estamos aqui. Aleluia. Toma uma decisão hoje. Pega a sua cruz hoje e segue Ele. Não manda seguir ninguém, manda seguir Ele. Isso te chama para um compromisso com Cristo. Isso te chama para um caminho sem volta. Porque quando Jesus disse: tome sua cruz, aquelas pessoas que ouviram Jesus falar entendiam: a cruz é condenação. Todo homem, quando chegava no estágio de jogar a cruz no ombro, não tinha mais o que fazer. Não dava para dizer: eu não quero mais. Só tinha um caminho: Calvário. O que ele está falando? Morra para o mundo. Tome a sua cruz cada dia e vem embora, irmãos, vem embora. E aí, se nós entendemos isso, nós vamos entender que foi uma escolha nossa. Nós queremos ser cristãos. Mas o problema do tempo atual qual é? Eu quero ser cristão do meu jeito. E isso atrapalha. Por quê? Porque você não é revestido do Espírito Santo. Você não é cheio de alegria do Espírito Santo. Então nós vamos ficar igual a pessoa do mundo. Não tem dia que qualquer pessoa acorda bem? Tem dia, irmão. Você acordou feliz, um sol bonito, os passarinhos cantando, você ganhou alguma coisa. Qualquer pessoa acorda feliz. E muitos que são cristãos têm essa vida. Hoje está feliz, no outro dia não está feliz. Hoje está dizendo que vai pisar na cabeça do diabo, amanhã está dizendo que o diabo está pisando na cabeça dele. Hoje diz que quer ser um instrumento de Deus, amanhã não faz nada para Deus. Mas não é esse o chamado dele. O chamado dele é dizendo que todo verdadeiro cristão deve entender, tomar a cruz de Cristo e seguir Ele. E aí o que Cristo fez? Por isso que eu falo, não é um convite banal. Não brinque. Tem gente brincando com fé? Tem gente brincando com pessoas? Tem. Vem, não sei o que. E é gostoso, né? Nós temos tido os cultos bem pentecostal até aqui os últimos dias. Que eu gosto, não é que eu não gosto. Mas quando alguém pula aqui, que chega ali, ele está falando uma coisa, eu falei: você não estava pulando no Espírito. Esse irmão não estava no Espírito. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer a gente pulando aqui, pulando lá fora. Ele quer a gente falando em língua estranha aqui, mas quando nós estiver no busão lá também, vamos falar uma língua estranha aqui dentro. Vai sair, capeta, em nome de Jesus. Só que o que nós temos que fazer? Tomar a nossa cruz. Você tem tomado a sua? E tomar a nossa cruz é imitar Cristo. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, o versículo de 5 a 8. Irmãos, é difícil ler isso daqui sem se machucar sozinho, como diz, né? Porque realmente nós temos feito coisas que não são cristãs. Acharam? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em cada um de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ele ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. O convite para ser cristão é isso, é aniquilar-se a si mesmo. É dizer o seguinte: eu não decido mais.
Isso que é ser cristão. É você ter direito de fazer alguma coisa que o mundo diz que é comum. E você olha aqui e você diz, não é comum. Aqui diz que não é comum. Vamos usar coisas normais do dia a dia? Mentir. O mundo diz que é comum. Ninguém liga porque está mentindo. Sexo antes do casamento. Nem fala disso. Para que falar disso? Tem tanta coisa importante para a gente falar. Vamos falar de outra coisa. Mas a Bíblia diz que é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Mas para que falar disso, pastor? Falamos de outra coisa. Perceba, vai se introduzindo que tudo é comum. Comum. E quando é comum, você presta atenção no que é comum? Não. Você vem aqui e você não liga para nenhum carro que está estacionado, porque são carros comuns. Mas se você chegar aqui e tiver uma Ferrari aqui parada, todos nós que chegar vai falar, olha que bela. Para quem gosta, para quem não gosta, fala, eu não acho tão bela assim, mas olha. Porque não é uma coisa comum. E o diabo tem feito isso, pegado coisas que a palavra diz que é pecado. O diabo tem introduzido. E nós vamos olhando e falando, não, mas é comum. Não é comum. Todo verdadeiro cristão, ele tem uma característica. Ele sabe que ele não tem mais o controle da sua vida. Você acha, irmãos, que é só você que sente vontade de fazer alguma coisa que não podia? Todo mundo que está aqui sente. Todo mundo. Se tiver alguém que diz, não sinto vontade de fazer nada errado, sente sim. Quando você pensa mal de alguém na cabeça, você queria falar, mas você não pode. Aí você segura. Às vezes você encontra alguém por aí e você fala assim, isso somos nós. A Bíblia nos dá um conselho, irei-vos, mas não pequeis. Não é só você que sofre com perseguição espiritual. Se Jesus uma pessoa falou assim, não, mas eu sofro muito por causa do meu chamado. Eu falei, então, ninguém mais tem chamado, só você sofre por causa do seu chamado. As pessoas querem espiritualizar as coisas. Ah não, pastor, mas quando eu quero seguir a Deus, vem muita luta sobre mim. É normal. Jesus fez isso. A escolha é sua de ser fiel ou não. Só que o diabo não guerreia contra ele mesmo. O diabo vai guerrear contra aqueles que estão seguindo Jesus. Então nós temos que perceber se na nossa vida nós temos essa característica. Eu pareço com Jesus? E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. João 15, versículo 18 ao 20. Evangelho de João, capítulo número 8. João capítulo 15, perdão. Capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Veja o que Jesus vai dizer. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Entenda onde está o conflito. Se você fosse do mundo, está tudo ok. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. E a vós, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós temos que entender que isso é uma característica de quem é cristão. Você não é melhor que Jesus, não. Você não é melhor do que Cristo. Pastor, mas a injustiça, irmãos, é isso que acontece. Muitas vezes é injustiçado. Muitas vezes falam coisas de você que você nem passa perto. Mas você não é maior do que o teu Senhor. E o problema é que nós não sabemos lidar com isso. Queremos somente o que é de Cristo, irmãos? A glória. Queremos parecer com a glória de Cristo. Mas Ele nos chama também, como Ele diz, Paulo escrevendo aos irmãos de Filipenses, diz: foi-nos dado não só o direito de crer nele, mas também de sofrer por Ele. E ninguém quer falar de sofrimento, pastor, basta. Vamos viver uma festa, mas irmãos, uma festa que não te leva a ter santidade, a ter vida com Deus, não é festa de crente. Sacrifício de Baal.
Elias está lá olhando, e tinha tudo, irmão. Quem olhava de longe falava, o culto está bom. Tinha gritaria, tinha sangue, tinha gente, mas não tinha Deus. E qual é a razão de saber que não tem Deus? Quando não tem transformação, quando a gente não leva a cruz. E eu acho que basta da gente viver uma vida cristã sem ter característica de Cristo. Muita gente colocou o quê? Na roupa, não é isso? Nós temos um hábito aqui, um costume de usar terno e gravata. Os irmãos que não usam, não tem problema, nós não estamos pregando terno e gravata, mas se criou um costume. Alguns dizem que roupa não tem nada a ver, e eu concordo, tem nada a ver. Só que tem roupa que representa alguma coisa, ou não? Tem roupa que representa alguma coisa. E quem pega a cruz de Cristo e leva, não está preocupado com a moda do último modelo. E entenda, não é para ficar toda bagunçada a mulher. Não, se veste bem, se cuida. Quem é casada, para o marido e basta. Quem está solteira, dá uma caprichadinha maior para achar o marido. Mas não é verdade? É verdade. Depois que casou tem que continuar, porque senão o marido fica chateado. Precisamos nessa noite ler o texto bíblico e entender que nós vamos ser perseguidos. Se você está aqui e até hoje não decidiu tomar a cruz, por exemplo, aqui nós que estamos aqui dentro hoje, tem bastante gente. Se alguém chegar em você e falar, tem um endemoniado lá na minha casa, quer saber em secreto, vamos lá expulsar. Responda para você. Você vai? Tranquilo? Perceba o que eu estou falando. É importante porque Deus não quer brincar conosco. Deus não quer brincar conosco. Mas Ele quer nos usar. E nós temos total capacidade. Só quando tomar a cruz. E uma característica de todo cristão é quando ele tomou a cruz. O que é isso? Ele está no controle. Glória a Jesus. Você não vai andar por aí em conversinha, você não vai por aí falando. Irmãos, se você é cristão, escute, porque aí nós temos lá. Se você estiver aqui direcionando para alguém, você está errando, ok? Pegue para você. Se você vive sempre dentro de problema, tem alguma coisa errada. Cristão que sempre está em problema. Porque, irmão, ninguém vai pôr seu nome se você estiver na sua casa. Acontece? Acontece. Mas poucas pessoas que eu vejo em casa falam dela, é pouquíssimo. Não vê. Nós precisamos pegar a cruz nessa noite. Pastor, mas eu estou sofrendo, é tudo injusto. O mundo é injusto mesmo, você vai sofrer. Todos nós aqui temos um sofrimento. Mas existe um Cristo nos guardando e nos protegendo. E a presença dele é real na nossa vida. Então, se você ainda não tem feito isso, você precisa aprender um pouco mais. Outra característica de cristão, santidade. Que diferentemente do mundo, não é ser perfeito. Não é ser perfeito. Não é ser colocado dentro, aqui onde nós estamos, dentro de um gesso. Aqui é o santo fulano de tal. Aqui é o santo fulano de tal. Não. Ser santo é você entender quem você é, quem Deus é e aonde Deus quer que você esteja. E quando você abre a Bíblia, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo número 4, versículo 17 ao 24. Porque todo mundo fala, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Mas vocês sabem o que significa isso? Você sabe o que significa esse ser de santos, porque Ele é santo? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante. Vamos ler até o 24, acho que fica bom. Acharam, irmãos? A palavra diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos. Primeira coisa, você antes de Cristo e você depois de Cristo. É isso que nós temos que saber. Se tem alguma coisa que você está fazendo agora que você fazia antes, você precisa ler isso aqui.
Eu digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Quer dizer assim, eu andei antigamente, mas agora não vou andar mais não. Nós temos se preocupado com isso? Tem alguns cristãos que falam assim, não, eu sempre fui assim, esse é meu caráter. Ah, é? É, eu sou assim. Quem quiser me aceita assim. Então você continua igual? Continua. Então você não é cristão. Você é assembleiano, você é alguma coisa. Mas cristão não é. Porque o conselho bíblico para o cristão é o seguinte: quem não roubava, quem roubava, não rouba mais. Vamos ler? Continua lendo. Não seja como eles, entenebrecidos no vosso entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram às dissoluções, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, olha isso aí, irmãos, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que é segundo Deus, é criado, verdade, justiça, santidade. Agora fala para mim, temos justificativas para ser igual? Temos justificativa aqui para dizer, não, mas eu sempre fui assim, cara, eu sou difícil. Esses dias eu aconselhava um rapaz que ele tem alguns problemas morais. E eu sei que alguns problemas morais são frutos da tua infância. Alguém que sofreu um estupro, alguém que era abusado, isso causa problemas morais, distúrbios morais. Quem nunca foi não sabe o que é. Mas quem já foi sabe que é uma luta muitas vezes. Ok. Mas não é você que se transforma, é Ele que te transforma. Só que quem vai até Ele é você. E essa é a causa de pouca transformação. Não estamos mais indo a Cristo, estamos indo à igreja. Estamos indo ao pastor que é legal, ao pastor que é simpático, ao pastor que me dá dinheiro, ao pastor que paga uma cesta básica, ao pastor que faz alguma coisa. Mas nessa noite começa a ir a Cristo, porque quando você vai a Cristo, Ele te liberta, Ele te ajuda. E nós temos que ler isso e entender. E Paulo vai dizer aqui, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, não. Quem ensinou isso aí foi o Valdomiro, não foi Jesus, não. Entenda o que eu estou falando. Você está fazendo isso porque não, o pastor disse que pode. O teu pastor disse que pode, mas aqui diz que não pode. É que meu pastor está num monte, está tendo revelações tremendas. Paulo disse aos irmãos de Coríntios, não vamos além do que está escrito. Se aqui está escrito, basta. Deus não precisa revelar nada nessa noite aqui para nós. Porque se a gente ler isso aqui, a gente vai ver tudo o que Ele quer de nós. Nós precisamos, nessa noite, buscar a santidade. Precisamos dizer, o que eu fazia, eu não vou fazer mais. Eu não vou andar com as... Irmãos, é comparação, ó, compare. Você que é crente, qual a sua diferença com quem não é? Entendeu como é sério isso daqui? Eu não sei você, mas eu olhando para mim, eu falo, tem que mudar tanta coisa. E é por isso que é bom ser cristão. Aleluia. Porque mesmo sendo assim, pobre pecador, Ele nos amou, Ele nos sabe ajudar, Ele sabe aonde tocar. Mas essa é uma característica. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Todo mundo sabe o que está escrito. Todo mundo. Se começasse o coro, todo mundo ia. Seguir a paz com todos. É isso que está escrito? E a santificação, sem a qual
Agora me diga uma coisa. Eu não vou me santificar e eu vou para o céu. Não tem como, meu irmão. A santificação é você escolher não ser mais o que você era antes. A santificação é você deixar de lado o pecado e começar a andar na direção de Cristo. Santificação é um processo. Às vezes a pessoa vem aqui na frente, levanta a mão, aceita Jesus. Aí a gente pensa que no outro dia, não, é um processo. Só que se você não continuar o processo, dá certo? As irmãs que fazem aqui comida, tem lá a receita, não tem? O pão de queijo, o famoso pão de queijo. Tem uma receita lá. Tem uns irmãos que fazem um, fica borrachudo, não come. Tem outros irmãos que vão fazer, irmãos não, pessoas, desculpa. Outras pessoas vão fazer, fica duro. Joga na parede. Você já peguei um pão de queijo que eu joguei na parede e ele não quebrou. Mas já tem irmãos que fazem, fica bom. Porque sabe seguir o processo. Se você não seguir o processo, pode a massa estar boa. Se o processo do forno não estiver bom, vai sair cru ou vai sair queimado. Mas a massa estava boa, eu sei. A palavra é boa. A palavra é boa. Só que se usar errado, ela não tem efeito. Precisamos nessa noite olhar o que o texto diz e parar de brincar com Deus e dizer: ei, se eu não for santo, eu não vejo Ele. Por que nós não queremos ser santos, irmãos? Porque estão enganando a gente. Estão dizendo que é... Eles estão desesperados, gente. As igrejas estão esvaziando, está fechando a igreja no mundo. Está diminuindo o cristianismo prático, está aumentando o nominal. Aí nós vamos se confundindo. E aí você não sente alegria no meio da tristeza. Por quê? Porque você não está vivendo a realidade. Porque quando você está, não é que não sofre não. É que no meio da solidão, da tristeza, o Espírito Santo te toca. Aí você vê a glória de Deus e você fala: oh Deus, oh Senhor. Oh, glória a Jesus. No livro de Jó nós vamos encontrar a expressão famosa: na presença de Deus. Não é na presença do pastor não. Não é na tua presença não, é na de Deus. Até a tristeza, ela salta de alegria. E aí Jesus disse: ninguém pode chegar na presença dele sem passar por mim. Aleluia. Quer ir na presença de Deus nessa noite? Vai até Jesus. Aleluia. Mas eu estou cansado, fadigado. Ele disse: vem a mim, vem. Glória a Jesus. Vem cansado, vem fadigado, vem pecador, vem. Aleluia. Um dia Jesus pregando, alguém disse: ah lá, só anda com pecador. É um amigo de pecadores, mas ele não era pecador. Aleluia. Pode chamar você de amigo de pecador, mas você não pode ser pecador. Aleluia. O problema é que muitas vezes nós somos os pecadores do amigo do pecador. Sentamos numa roda de pessoas que falam palavrão, quando dá 10 minutos estamos falando palavrão. Jesus chegava para fazer a diferença. É santidade, isso se chama santidade. E a santidade não quer dizer que você vai estar longe do pecado, quer dizer que você vai estar sem pecado. Você acha que Deus não sabia que o mundo ia ficar como está, irmãos? Só que hoje existe uma enganação. Eu não sei que horas que são. Tem tempo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos, capítulo 12, e o versículo número 2. O mundo está tentando nos enganar, e eu quero hoje, nessa noite, eu quero chamar os irmãos para um compromisso. Eu sinto de Deus de fazer você pensar hoje que contra a verdade não tem o que fazer. Acharam? Vamos ler o versículo 1 também, porque ajuda. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pastor, eu não sei a vontade de Deus. Quantas pessoas falam isso? Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não estou entendendo Deus. E esse versículo ele é difícil, porque ele diz que você não deve se conformar com este mundo, mas deve se transformar pela renovação do seu entendimento. Para quê? Aqui está. Por que eu tenho que renovar o meu entendimento? Por que eu não posso me conformar com o mundo? Para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como alguém que está totalmente conformado com o mundo vai saber qual é a vontade de Deus? E a gente não está se conformando em muitos momentos, irmãos? Estamos se conformando. Sejamos sinceros. Não olhe para ninguém, olhe para você. Quantas vezes você é conformado com o mundo? Sabe o que é conformar? É entrar na forma. Quando você conforma um bolo em formato de coração, ele sai quadrado. Agora nós estamos dizendo para o mundo que nossa forma é Cristo. Aí alguém olha para nós e fala, não quero ser Cristo não. Por quê? Não tem diferença nenhuma. Mas se você olhar em volta, você vai ver muita gente que está conformado com Cristo. Só que é difícil, por quê? Porque eu não posso me conformar com o mundo. Aí tudo que o mundo diz que pode, eu dou uma olhadinha aqui, ó. Espera um pouquinho. Pode não. Não pode? Pode não. Não sei se você já amou alguém. Porque o amor, ele não é sexo. Falando de homem e mulher. O amor não é interesse. Você pode me dar, então. E eu vou dizer para você, é difícil odiar alguém que te dá tudo o que você quer. Você vai lá na favela, no Rio de Janeiro, sabia que os traficantes são amados? Sabia disso? O traficante chega na casa do pobre com cesta básica, com brinquedo para as crianças. Vai lá e pergunta onde mora o traficante. Quando o traficante chega, a mãe que recebe os presentes diz, olha o tio. Ou não é assim? Quantos de nós estamos sendo conformados com o mundo e vivendo assim? Só gosto de quem gosta de mim. Se fez hoje comigo, amanhã eu te pego e te pago. Tem uma palavra do mundo que muito crente usa. O mundo gira. Não é isso? O mundo é uma roda gigante. O que ele está dizendo? Eu te pego. Eu te pego. E aí a Bíblia diz, não se conforme com o mundo. Ore por quem te persegue. Ame quem lhe odeia. Perdoe quem lhe feriu. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós precisamos orar ou não? Nós precisamos orar ou não? Aleluia. Enquanto isso cresce o número de crentes, mas não cresce a santidade. Cresce o número de crentes, mas aumenta o número de divórcio. Cresce o número de crentes, mas aumenta o número de mães grávidas, de homens irresponsáveis dentro da igreja que larga as esposas. E nós estamos às vezes falando, tá tudo bem, eu não vou querer saber dessas mensagens, nada. Pensei que hoje ia ser um mover. Se isso aqui não é mover na sua vida, eu não sei o que você quer. Vai para um parque aquático e pega a parte da prancha. Você vai ver um mover. Isso é mover de Deus. É quando nós olhamos para nós e falamos, eu preciso de ajuda. Eu preciso do Espírito Santo. Não para ficar pulando às vezes como um menino, mas para aplicar na minha vida esse caráter, essa moral. Aleluia. Transforma, Senhor.
Está cheio de gente aí fora querendo achar um crente. Está cheio de gente falando, eu preciso achar alguém que crê ainda. Tem um pastor que deu um testemunho. Eu escutei, só que eu não lembro o nome dele. Me mandaram o vídeo, deletou, sei lá. Mas ele estava numa faculdade, quem já viu vai saber quem é. E ele disse que ele está numa faculdade nos Estados Unidos. E um dos maiores professores ali começa a dizer para ele que Deus não existe. E pede para ele sentar numa mesa com ele e falar: se o senhor me provar, se você me provar que Deus existe, eu aceito Jesus. Sentou os dois. E o professor, ele falou o seguinte: Deus não existe, professor. O senhor me convenceu. E ele, só que deixa eu fazer um exemplo para o senhor. Faz de conta que tem um homem, e esse homem tem um filho de 21 anos. E esse filho de 21 anos está perdido nas drogas. E esse homem tem todo o dinheiro, está tentando de tudo para salvar ele. Se Deus não existe, qual é a esperança desse homem? Disse que o professor fez. Foi embora. No outro dia chamou ele e falou: vem cá. Quem falou para você que eu tenho um filho de 21 anos? Quem falou para você que meu filho está perdido nas drogas? Aleluia! Irmãos, Oh, Deus, a esperança é Cristo. aleluia! Glória ao Tem Senhor. alguém que pode estar aí perdido, mas ainda há uma esperança. E é isso que a gente tinha que levar. É quando lê essa palavra e falar o seguinte: espera um pouquinho, meu Deus, eu não posso me satisfazer com esse mundo. Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 4, no versículo 4, ele é ignorante. E ele começa dizendo: adúlteros e adúlteras. Quem quer ouvir isso, irmãos? Eu já falava: fica quieto, não fala mais comigo não. O que dizem hoje? Tem que ter jeitinho, não é isso? Tem que falar com jeitinho, senão sai da igreja. O problema não é sair da igreja, o problema é sair da presença de Deus. Porque quem está dentro da igreja muitas vezes está longe da presença de Deus, mas pelo jeitinho se mantém dentro da igreja. Não fala devagarinho, não. Aqui o leite é quente. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem se constitui amigo do mundo também se constitui inimigo de Deus. Você já pensou nisso? Toda vez que eu estou me relacionando com o mundo com uma amizade forte, eu estou dizendo para Deus: não quero a tua amizade. E a gente brinca, não brinca? Olha só, está vendo esse copo d'água aqui, ó? Se alguém deixar você numa sala e falar: ó, essa água vai ficar aqui, mas acabei de saber que ela tem veneno, vou deixar ela aqui, tá bom? Alguém bebe essa água? Alguém bebe? Só está você na sala, está com sede, aí olha a água e fala assim: será que está mesmo? Nossa, mas o rapaz falou, né? E a gente não bebe a água, porque creu na palavra de alguém. A Bíblia diz: se você fizer isso, você morre. Aí o que a gente faz? Morre nada. Quem mente não vai para o céu. Morre nada. Conheço um monte de mentiroso que está pregando. Quem fofoca não vai para o céu. Conheço um monte de varô aí no ciclo de oração. Ou não é assim? Ó, o jovem que fornica vai para o inferno. Ah, conheço um monte que está lá na igreja cantando e estão fornicando. Ou não é assim? E aí nós dizemos o quê? Eu acredito na palavra. Pode brincar, pode fingir, mas se nós formos sinceros hoje, o Senhor está dizendo: tem algo a melhorar aí. Aleluia. Aleluia. Irmãos, alguém às vezes olha para uma pessoa que pecou muito e deu tempo, né? Porque tem gente que deu tempo, glória a Deus por isso. Mas tem gente que não deu tempo, não. Tem gente que não deu tempo. E alguém que está errando sempre fala: não, mas veio fulano. Que nem alguém pode me estar vendo e falar: mas veio o Valdomiro lá? Isso era terrível.
será que você vai ter a oportunidade? E hoje é uma oportunidade. Se você está aqui hoje, está faltando essas características na sua vida, comece a orar a Deus. Glória a Deus. Todo cristão, ele não se satisfaz com o mundo. Não tem prazer, irmãos. Eu vou falar aqui de mulher agora, jovem. Eu comparei uma menina hoje com a Dani. Falei para ela, essa menina lembra até você. Porque, irmãos, quem aqui foi jovem? Cadê os velhos jovens? Aqui, os velhos jovens. Eu, Evalson, Marco, Roninho. Quando a gente era jovem, era verdade que não tinha safadeza? Não, tinha sim. Tinha ser vergonhice do mesmo jeito. A diferença hoje é que tem um WhatsApp, então ela fica mais veloz. Mas a gente dava um jeito também. Mas eu lembro que quando eu vi a Daniela, na mesma época que eu já era pai, eu tentei fazer com ela tudo que eu fazia com as outras. Ela falou que não. Glória a Jesus. Mas a roupa da Daniela não era a roupa que olhava para ela e falava, não. A roupa dela já dizia, eu sou diferente. Glória a Jesus. E não era a saia, era o pudor. Quantos jovens hoje, nossos, têm amor pelo mundo, irmãos? Quantas senhoras velhas estão se vestindo que nem Barbie? Perceba, eu não sei, a gente pode querer mudar o discurso bíblico, mas sem característica de Cristo, você não é um cristão. E aí eu te digo uma coisa, a característica não é essa aqui, ó. Ô pastor, eu estou de terno e gravata. O que sai da tua boca? O que entra pelos teus olhos? O que a tua mão toca? Aonde os teus pés vão? O que você divide? Quem te encontra? Sai pensando, será que Deus é bom? Eu lembro de uma pessoa que era muito rica e falava para mim assim, se você tiver certo, eu estou ferrado. Será que você está certo? Eu falei, eu leio a Bíblia. Será que quando nós passamos aqui alguém diz, será que ele está certo? Será que essa moça está certa em se guardar? Será que essa mulher que foi abandonada pelo marido está certa em se consagrar ao Senhor? Ela não tinha que estar aí por aí devolvendo, não. Será que esse homem que foi traído por essa mulher, ele não está sendo bobo demais, não? Está não. Quem planta, colhe. Perceba, ser cristão na igreja é muito fácil. E tem muita gente que é extremamente religioso. Um cristão verdadeiro, ele não é extremamente religioso. Eu tenho tempo? Teu não. Nós continuamos.